Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse dia, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz e nos transforma e nos molda a imagem do teu Filho amado Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Pai, para te cultuar nesta manhã. Nos ajude, Senhor, a sermos transformados pela tua palavra. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. A igreja pode sentar. A palavra de Deus, em Marcos 11, de 1 a 11, nos fala assim: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês e logo, ao entrar, encontrarão presos onde vocês encontrarão um jumentinho preso, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão fazendo isto, respondam: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora na rua, e desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: o que estão fazendo, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal, e Jesus montou nele. Muitos estenderam suas capas no caminho, e outros espalharam ramos que tinham cortados no campo. Tantos os que iam adiante dele, como os que o seguiam, clamavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito o rei que vem, o reino de Davi, o nosso Pai, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu de Betânia com os 12. Imagine vocês uma cena, né? Uma cena de cerimônia de coroação, uma coroação que todos estavam aguardando. O povo se reúne esperando um espetáculo de pompa, de grandeza, carruagens douradas, trombetas soando, nobres vestindo seus melhores trajes. Mas agora, imagine que em vez disso, o futuro rei, que todos estavam aguardando, chega caminhando pelas ruas, vestindo roupas simples e sem qualquer escolta ou cerimônia. Seria, no mínimo, desconcertante, não é mesmo? Um rei chegando de uma forma tão simples, algo tão grandioso, vindo de maneira tão modesta, é muito difícil de compreendê-los. E essa é a sensação que encontramos em Marcos 11, de 1 a 11. Jesus é o rei que ninguém esperava. As pessoas esperavam a entrada triunfal de um rei guerreiro, talvez montado até em um imponente cavalo branco, cercado por soldados de todos os lados. Mas em vez disso, Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho, de forma humilde e também pacífica. Ele é um rei que não se encaixa nos padrões do poder humano. E essa mensagem de humildade ainda hoje desafia também as nossas expectativas a respeito de quem é Deus. E eu convido que cada um de vocês, cada um de nós, abramos o nosso coração e a nossa mente para essa mensagem que desafia as nossas percepções e nos chama também a compreender a profundidade do amor e da graça de Deus. O trecho de 1 a 3 nos fala assim: quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, e logo que entraram lá encontraram um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais havia montado.
desamarram e tragam até aqui. Se alguém lhe perguntar por que estão fazendo isso, digam-lhes: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. A jornada de Jesus e os seus discípulos os trouxe até os arredores de Jerusalém. Eles ainda não tinham entrado em Jerusalém. E tudo isso na época da Páscoa, um momento de grande significado para o povo judeu. Um movimento onde eles lembravam da libertação do povo todo do Egito. A cidade estava ali fervilhando de peregrinos que vinham de todos os lugares. A expectativa aqui era enorme. Há rumores sobre Jesus, o profeta de Nazaré, aquele que estava realizando milagres, ensinando com autoridade, está chegando na cidade. Jesus, então, ele envia 2 dos seus discípulos em uma missão específica e até aparentemente estranha. Buscar um jumentinho que está amarrado e que nunca foi montado. Que coisa estranha de se pedir. Um rei entrando na cidade pedindo um jumentinho. Eles recebem instruções até mesmo detalhadas, incluindo o que dizer se forem questionados. Isso cria uma atmosfera ali de mistério e de propósito. O que é que nós estamos fazendo aqui? O que é tudo isso que Jesus está pedindo? E esse momento, ele é um momento estranho, mas ele também é intencionalmente disruptivo aqui. Não há fanfarras, não há grandes preparações. É um pequeno ato de obediência que vai desencadear em eventos gigantescos. E essa simplicidade aqui parece até mesmo contradizer a ideia de um rei que viria. Um rei e um jumentinho. Desde o início, Marcos, ele nos provoca a redefinir o que significa realeza. Os discípulos, eles poderiam ter questionado essa ordem. Por quê? Por quê? Por que um jumentinho, Jesus? Por que não um cavalo majestoso? Mas eles escolheram aqui obedecer. Eles escolheram demonstrar aqui confiança em Jesus. Um jumentinho que nunca foi montado, Jesus escolheu. Este não é um detalhe aqui trivial. Na cultura judaica, um animal nunca montado, ele é considerado adequado para propósitos sagrados. E além disso, Jesus está cumprindo a profecia que está lá em Zacarias 9:9, que diz: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumentinho, cria de jumento. Jesus está orquestrando cada detalhe aqui para revelar a sua identidade messiânica. Ele não deixa nada ao acaso. Nada é por acaso daquilo que Jesus está fazendo agora. Ao instruir os discípulos, ele demonstra também a sua autoridade e a onisciência. Ele sabe onde o jumentinho está. E ele também antecipa as perguntas que serão feitas aos discípulos. E a sua resposta, ela é simples, mas ela também poderosa. O Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele. Os discípulos, eles obedecem, mesmo sem entender completamente. Este detalhe pequeno, mas é um detalhe significativo. Ele mostra aqui que a obediência a Cristo, meus irmãos, não depende da nossa plena compreensão dos planos de Deus. Ele não espera que nós entendamos tudo aquilo que está nos teus planos. Ele espera que nós obedeçamos, mesmo às vezes sem entender. Quantas vezes em nossas vidas Deus nos chama para tarefas específicas, talvez até mesmo estranhas ou desconfortáveis. Podemos não entender ali o propósito de Deus de imediato,
mas nós somos convidados a confiar em sua sabedoria, em sua soberania. Assim como os discípulos, eles obedeceram sem questionar, nós também somos convidados, somos chamados a obedecer à voz de Deus, mesmo quando o caminho não parece claro. Não parece claro. Às vezes Deus nos pede coisas pequenas e aparentemente insignificantes, como pegar um jumentinho. Será que nós estamos dispostos a obedecer, mesmo quando nós não entendemos os propósitos de Deus? Além disso, percebemos que Jesus usa aqui um jumentinho, um animal humilde, para sua entrada triunfal em Jerusalém, a cidade do rei. Isso nos ensina sobre a natureza do reino de Deus. Sobre a natureza do reino de Deus, que não é através do poder, não é através da pompa terrena, mas através da humildade e do serviço, como nós já havíamos visto. Jesus já havia instruído os seus discípulos acerca de como é a liderança no reino de Deus. Agora ele está demonstrando com a sua própria vida, assim como ele já tinha demonstrado em inúmeras outras passagens. Aqui em sua entrada triunfal na cidade, ele demonstra humildade e serviço. Nós somos desafiados também a reavaliar o nosso conceito de grandeza e de sucesso à luz do exemplo de Cristo Jesus. A realeza de Jesus não é marcada por ostentação, mas por serviço e simplicidade. E a pergunta que fica é como nós podemos refletir também essa humildade do nosso Senhor em nossa liderança, em nosso serviço aos outros. Como podemos ser a imagem de Cristo também assim? E o texto continua dizendo no versículo 4 a 7, e foram, encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhe perguntaram: o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos então responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus e puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus o montou. Os discípulos, meus irmãos, eles seguem as instruções de Jesus à risca. E eles encontram o jumentinho exatamente como Jesus descreveu. Imagine como eles devem ter se sentido uma mistura ali de admiração e de confirmação da identidade divina de Jesus, quando ele acertou tudo aquilo que iria acontecer. Assim que os dois, eles começaram a desamarrar o jumentinho, algumas pessoas, Lucas vai dizer que esses eram os donos daquele jumentinho, eles protestaram ali, e com razão. Eles perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho que nem é de vocês? Mas quando, de acordo com a instrução de Cristo, os discípulos disseram: o Senhor precisa dele e logo os devolverá, as objeções ali rapidamente desapareceram. Não havia mais objeções. A mera menção do fato de que Jesus precisava do jumentinho foi suficiente para que eles saíssem ali autorizados, levando o animal. E ao retornarem, eles colocam seus mantos sobre o jumentinho, criando uma espécie de cela improvisada ali para Jesus. E Jesus monta, inicia sua jornada em direção a Jerusalém. E ali a multidão começa a se aglomerar, percebendo que algo significativo está acontecendo, irá acontecer. Uma aplicação muito importante e prática aqui não deve escapar da nossa atenção aqui. Fica claro nessa passagem, em inúmeras outras passagens também, que além dos 12, Jesus tinha muitos outros discípulos, homens e mulheres que estavam prontos a servir-lhes de alguma forma.
Deve ter havido um grupo grande de apoiadores na Judéia, na Galiléia, na Pérea, e onde quer que o Senhor tenha ido. Um lugar para repousar, um jumentinho, uma sala mais para frente para celebrar a Páscoa, ou até mesmo, por fim, um túmulo. Tudo que era necessário. Esses amigos, essas pessoas, esses seguidores estavam prontos a fornecer. E a única palavra, o Senhor precisa disso, era tudo que era necessário. O Senhor precisa disso. O que eles tinham, as suas posses, os seus recursos financeiros eram de Deus. Ele era o seu Senhor, o Senhor de cada um deles. Então, tudo que pertencia a eles, na verdade, pertencia a Deus e aos seus propósitos. Sabemos que Deus poderia usar outros meios para cumprir os seus propósitos, mas Ele escolhe nos usar, meus irmãos. E sermos, então, co-participantes da sua obra. E isso deveria fazer com que a gente se alegrasse de poder participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. Mas muitas vezes nós sabemos que o Senhor precisa disso, entre aspas. E muitas vezes, deliberadamente, nós escolhemos não participar da sua obra. Mesmo o Senhor, em sua palavra, demonstrando aquilo que Ele espera de nós, os seus seguidores. Como você está respondendo ao pedido de Jesus? O Senhor precisa disso. Como estamos respondendo a esse pedido de Jesus? Como na época de Jesus, hoje, ainda hoje, também hoje, um grande grupo de verdadeiros seguidores de Jesus e apoiadores da sua causa é urgentemente necessário. Tanto para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para a difusão do evangelho, como o nosso pacto fala, tanto aqui quanto em outras cidades e nações, mas também para agir, cumprindo a missão, orando, estudando, guiando, ajudando os pobres por meio de palavras e ações, encorajando os tímidos, dando testemunho da bondade de Deus e da provisão de Deus, evangelizando e pregando o evangelho para a salvação de todos aqueles que estão perdidos no mundo. Essas tarefas devem ser realizadas com boa vontade, com alegria de coração, zelosamente, sem qualquer pensamento de vaidade ou promoção pessoal. Jesus ainda hoje nos fala, o Senhor precisa disso. E como nós estamos respondendo ao seu chamado? A palavra de Deus continua falando, muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos, e os que iam adiante dele, e os que seguiam gritavam, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi, Hosana nas alturas. A multidão, ela começa a se aglomerar, percebendo que algo ali está acontecendo, irá acontecer, algo significativo irá acontecer. A notícia se espalha rapidamente, o profeta de Nazaré está entrando em Jerusalém como um rei. Pessoas de todas as partes se juntam à procissão, estendendo ali mantos, espalhando ramos pelo caminho. Há um clima de celebração, gritos de aclamação e Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o rei vindouro do nosso pai Davi, Hosana nas maiores alturas. A expectativa aqui messiânica está no auge. A cidade está um alvoroço. Jesus está entrando em Jerusalém, o centro religioso e político naquela época. E há uma tensão no ar. Ali as autoridades religiosas estão atentas, estão preocupadas com a influência de Jesus, que só crescia. O povo de Israel, meus irmãos, estava à espera de um libertador.
A opressão romana ali, para eles, era brutal. Por séculos e séculos, a esperança de um rei descendente de Davi alimentava ali a expectativa de um Messias político, um Messias forte, um Messias poderoso. A entrada de Jesus em Jerusalém era vista como um prenúncio de uma revolução que iria acontecer. Logo o Senhor devolverá para Israel o trono. Nós expulsaremos Roma daqui. Jesus então entra, mas não de uma forma triunfal. Como todos eles imaginavam, ele não está em um cavalo de guerra, símbolo de força e poder militar, mas em um jumentinho, um símbolo de humildade e de paz. A multidão faz uma recepção calorosa, jogando capas e ramos no caminho, demonstrando honra e submissão, práticas que eram comuns na recepção de reis e conquistadores. E eles então começaram a clamar Hosana. Aclamavam como quem saúda um libertador. O termo Hosana aqui significa salva-nos agora. E nós lemos o Salmo 118, onde nós vimos essa expressão, salva-nos agora, Senhor. Eles estão citando o Salmo 118, um salmo aqui messiânico, a pedra que foi rejeitada. Reconhecendo que Jesus como o prometido descendente de Davi, aquele rei que eles tanto aguardavam, eles clamavam por salvação, acreditando que Jesus é aquele que restaurará o reino de Davi. Mas embora, meus irmãos, o povo clamasse por salvação, a visão deles sobre como essa libertação iria acontecer estava profundamente equivocada. A aclamação da multidão ela é genuína, mas ela é baseada em uma compreensão limitada de quem Jesus era e do reino que ele estava para estabelecer. Eles não entendem completamente quem está diante deles. Eles clamavam um rei que eles esperavam que faça o que eles desejavam, libertá-los de Roma. O povo clamava por libertação política, uma libertação imediata das opressões terrenas. Mas Jesus, meus irmãos, Jesus oferecia uma libertação muito maior, a libertação espiritual e eterna. Eles esperavam um guerreiro que esmagasse Roma, mas Jesus era o Messias que esmagaria o poder do pecado e da morte. Ele veio para estabelecer um reino que não era deste mundo, um reino de justiça, de paz e de reconciliação com Deus. O problema aqui, meus irmãos, é claro. O povo quer um tipo de rei que Jesus não veio ser. Eles estão prontos para coroar um revolucionário, mas não um Messias humilde que prega sobre arrependimento e perdão, sobre humildade e serviço. Sua expectativa limitada se tornaria ali uma frustração. E por isso, mais tarde, os mesmos que agora gritavam Hosana, gritarão, alguns dias depois, crucifica-o. Este é um momento de expectativas quebradas aqui. Jesus não era o rei que eles esperavam. E no nosso mundo não é diferente. Não é diferente daquela multidão que recebia Jesus em Jerusalém. Nós também temos expectativas a respeito de Deus, como Ele deveria agir em nossa vida e no mundo ao nosso redor. Queremos que Ele entre triunfante em nossas circunstâncias, resolvendo os nossos problemas do jeito que achamos melhor. Nós esperamos um Deus que nos dê prosperidade, nos dê cura imediata, nos dê proteção incondicional.
Mas quando Ele não age dessa maneira que nós queremos, o nosso hosana, muitas vezes se transforma em frustração e dúvida. Muitas vezes, quando nós esperamos algo de Deus e Deus não nos faz, nós duvidamos. Quantas vezes ficamos decepcionados com Deus, porque Ele não atende às nossas orações da maneira que nós esperamos que Ele atendesse. Quando o emprego não chega, aquele emprego que a gente tanto almeja, não chega. Quando a cura é adiada ou a cura não vem. Quando aquele espinho na carne permanece mesmo nós oramos tanto. Quando aquele pecado que nós tanto queremos que Jesus nos livre permanece. Aqueles maus desejos permanecem. Mesmo nós clamamos, mesmo Ele prometendo que nós seríamos libertados do pecado, Ele ainda está lá. Nós duvidamos. Quando uma desavença e um relacionamento não se resolve como nós queríamos, nós duvidamos. Quando amizades são rompidas, casamentos são quebrados, pessoas são perdidas, nós duvidamos. Começamos a questionar se Deus está realmente no controle e se Ele nos ama. Porque Ele entra em nossa vida montado em jumentinho. Porque Ele entra assim, em vez de resolver tudo de forma triunfante, com poder e glória. O problema do mundo é que muitas vezes nós tentamos moldar Deus à nossa imagem, às nossas vontades, ao invés de nos moldarmos à imagem dele. Assim como aquela multidão em Jerusalém, nós queremos um Deus que resolva os nossos problemas de imediato. Mas nós resistimos àqueles que querem transformar o nosso coração. A humildade de Jesus, ela desafia o nosso orgulho. Ele nos convida a um caminho de serviço, de renúncia, de confiança, mas isso nem sempre é o que nós queremos ouvir. Jesus não entra em Jerusalém para satisfazer as expectativas do povo, mas para cumprir o plano de Deus. Ele revela que o reino de Deus não é avançado com força bruta, mas com amor e serviço e sacrifício. A verdadeira missão de Jesus é trazer paz entre Deus e os homens, reconciliando e redimindo o povo. Quando Jesus entra montado em jumentinho, Ele está aqui mostrando que o caminho para a glória passa pela humildade e pelo sacrifício. O seu reinado ele é diferente. Ele é um rei que vence não através da violência, mas do amor e do sacrifício. A entrada triunfal é um prelúdio da cruz, meus irmãos. Ele na cruz, ele não derrotaria apenas Roma ou algum inimigo político, ele derrotaria o pecado e a morte, libertando-nos da escravidão espiritual, do nosso maior problema. Esse é o tipo de libertação que o povo precisava, embora não soubesse disso. Jesus vê além das necessidades superficiais e temporais, e Ele oferece um alívio eterno, um relacionamento restaurado com Deus. A nossa maior necessidade não é a mudança de circunstâncias que nós estamos vivendo, mas um coração transformado, um coração que agora se submete a Deus. Ainda hoje Jesus é o Rei que não esperávamos, mas Ele é o Rei que nós precisamos.
Ao contrário do que nós muitas vezes esperamos, Ele não promete resolver todos os nossos problemas, mas Ele oferece algo muito maior. Ele oferece a verdadeira salvação do nosso verdadeiro problema, a nossa separação com Deus por conta dos nossos pecados. Ele oferece a reconciliação com Deus, a libertação dos nossos pecados. Nós pedimos, nós aqui podemos continuar passando por inúmeras provações, por inúmeras opressões terrenas, por lutas, por tristezas, até mesmo pelo luto, assim como todo o povo judeu estava passando. E nós podemos estar clamando para Jesus nos salvar desses problemas. E é um clamor justo, mas ele é um clamor limitado, se pararmos apenas nesses pedidos. Jesus pode nos salvar disso, Ele pode, mas Ele não veio para isso, Ele não promete resolver esses problemas. Porém, a libertação que Jesus oferece é muito mais profunda. É a libertação espiritual eterna, não apenas temporária. Ele veio para estabelecer um reino, não deste mundo, um reino de justiça, de paz e de reconciliação com Deus. E a pergunta é, estamos prontos para recebê-lo como Ele é, como Ele realmente é? Ou nós vamos continuar esperando Deus feito à nossa imagem e segundo as nossas vontades? Você está pronto para entregar completamente a sua vida a Deus? Ele quer ser o Senhor da sua vida. A verdadeira paz, a verdadeira liberdade vem quando Jesus ele é entronizado como Rei em nossos corações, em nossas vidas. Quando reconhecemos que Ele não veio para cumprir as nossas vontades, mas para transformar-nos de dentro para fora e encontrarmos a verdadeira alegria, o verdadeiro propósito nele. A verdadeira transformação acontece quando, ao invés de tentar nos moldar, Jesus, a nossa imagem, nós permitimos que Ele nos molde a imagem dele. Assim nós podemos viver com esperança, sabendo que o Rei já está no trono. E Ele reina com graça e com justiça. Que não sejamos como a multidão que clamou Jesus por motivos equivocados e depois o rejeitou. Em vez disso, que possamos reconhecê-lo verdadeiramente, permitindo que sua entrada em nossas vidas transforme tudo. Tudo. E assim, nós, unidos a Ele, nós participamos também da sua missão, trazendo esperança e redenção ao mundo. Jesus, meus irmãos, pode não ser o Rei que nós esperávamos, mas Ele é exatamente o Rei que nós precisamos. Ele entra em nossa vida não como pompa, não com ostentação, mas com mansidão e amor. Ele não promete nos livrar de todas as dificuldades aqui, mas nos garante que Ele estará presente em todas as nossas dificuldades. E isso será suficiente para nós. Assim como Ele entrou em Jerusalém para cumprir a missão rumo à cruz. Esse é o primeiro dia da última semana dele na terra, onde ele iria cumprir a sua missão rumo à cruz. Ele entra em nossa vida também, oferecendo perdão, redenção e uma nova esperança. E a questão que fica é, nós estamos dispostos a recebê-lo como ele é, ou continuaremos presos em nossas expectativas equivocadas? O Rei humilde nos chama aqui para confiar nele, mesmo quando nós não entendemos os seus caminhos. Ele nos convida a segui-los na jornada da cruz, sabendo que, ao final, há ressurreição e vida eterna. Hoje, como filhos do Rei, como filhos do reino de Deus,
nós podemos clamar hosana, com alegria e confiança, sabendo que o rei que veio em jumentinho já venceu o inimigo, a separação entre nós e Deus. Que hoje possamos clamar hosana ao Senhor, salva-nos, Senhor, porque Ele é um rei que nos ouve. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque hoje nós podemos relembrar, Deus, o Rei que nós precisamos, Pai. Nós podemos relembrar a sua entrada em Jerusalém, o início da sua caminhada por nós na cruz, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque mesmo sendo o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, mesmo tendo todo o poder e glória diante de ti, tu escolestes descer, se tornar homem, se tornar servo e se entregar em sacrifício por nós, nos dando exemplo de serviço e sacrifício. Nos ajuda, Senhor, a seguirmos a sua missão, a sua vontade, mesmo não entendendo, Pai. Nos ajuda, Senhor, a estarmos dispostos a entregar tudo o que temos, sabendo que o Senhor precisa de nós, Pai. Não que o Senhor precise sim, mas o Senhor gosta, o Senhor espera que nós participamos da sua missão neste mundo, Pai. Assim como o Senhor usou inúmeros outros discípulos teus, Pai. Obrigado por nos fazer participantes da sua obra, Pai. Nos ajuda também, Senhor, a reconhecermos que Tu és o Deus que nós precisávamos, Pai. Tu és o Rei que nós esperávamos, Pai. Que nós possamos deixar de lado todas as nossas expectativas erradas diante de Ti, Pai. Que nós possamos nos entregarmos completamente a Cristo Jesus, confiando e dependendo de Ti, Pai. E que nós possamos hoje clamarmos cada vez mais alto, hosana, bendito é o que vem em nome de Deus, porque aquele que veio cumpriu o seu propósito, cumpriu a sua missão, e por isso nós podemos hoje clamar, Deus, a espera da expectativa da sua segunda vinda, onde Tu irás agora nos restaurar junto a Ti. Nós clamamos e nós clamaremos, hosana, hosana, ora vem, Senhor Jesus. Amém.